Nessa aula, nós iremos falar de alguns conceitos sobre resistências de materiais e, na verdade, está na caracterização como tópico. A aula de hoje, por ser um prólogo, ela não tem a caracterização de esgotar o assunto, obviamente. Então, nós iremos fazer algumas abordagens de tópicos para aprofundar em assuntos, em pormenores. Teríamos que uma definição básica. A resistência dos mesmos é a capacidade de resistir a uma determinada força sobre ele aplicada, em função do processo de fabricação do material, de modo que os cientistas envolvidos aplicam vários processos para alterá-la. Então, essa caracterização de resistência ela está inerente ao componente físico, ao componente de estrutura do material e das forças de contato desse material com superfícies de atrito, com aspectos inerentes à física, como esse material se comporta em relação aos elementos. O maior objetivo da área de estudo da resistência dos materiais seria, no caso, aplicar os conhecimentos na produção, obviamente, e utilizar peças com um determinado papel a cumprir. Para tanto, é fundamental conhecer os limites de cada tipo de material, descobrindo assim até onde é possível manipulá-los. Ou seja, seria uma caracterização, desculpem pessoal, enquanto esse material ele é capaz a resistir a uma deformação permanente, a uma tensão temporária. Quais são os limites dessa peça em relação às forças dos esforços solicitantes atuantes nela, as forças momento fletor, as dimensões de força que tem num campo inclinado em um corpo sobre uma superfície plana estático ou um corpo em movimento. Todas essas análises inerentes ao estudo da peça, a resistência da mesma e como ela se comporta em relação às forças existentes, isso aplicado à produção é o objetivo da disciplina. Capacidade de resistir a uma determinada força sobre ele aplicada em função do processo de fabricação do material, de modo que os cientistas envolvidos aplicam vários processos para alterá-la. Obviamente, na atividade industrial, há uma aplicabilidade prática para essas variáveis. É fundamental conhecer os limites de cada tipo de material, descobrindo assim até onde é possível manipulá-los. Eu gosto muito desse livro aqui, é do Hibbeler. Aqui tem a 7ª edição, mas ele já está mais avançado. Na internet eu não sei se tem para download aberto, mas esse livro ele é muito interessante. A engenharia de materiais. A engenharia de materiais seria a área responsável por pesquisar, transformar e criar novos materiais, além de descobrir outras formas de uso para os já existentes. Com isso, ela contribui para aumentar a qualidade dos itens fabricados, auxiliando assim nos processos produtivos. Na verdade, é um processo físico-químico. Ainda mais hoje que vivemos um mundo que o estudo de polímeros, um estudo hoje que se trabalha até com processos de sinterização, o estudo de novos mecanismos através de polimerização, que confere resistência e substituição a materiais que não são sustentáveis. Então, hoje os processos produtivos eles são voltados para critérios de sustentabilidade ambiental. Nesse sentido, a gente tem aqui propriedade, estrutura, processamento, aplicação, caracterização. São componentes indissociáveis. Indissociáveis. Eu vou estudar só a propriedade de um material. Na verdade, a propriedade do material ela não pode ser dissociada de um componente estrutural, de uma aplicação prática, onde esse material será trabalhado, que tipo de temperatura, que tipo de pressão, qual o volume expansível, haverá compressão ou não, que tipo de material será utilizado. Ainda na engenharia de materiais, tem-se
uma área que podemos dizer que ela é transversal e interdisciplinar, multidisciplinar, né? Por quê? Por exemplo, os compósitos aqui, aí você tem elementos como o vidro, a borracha, a madeira, metais, plástico, cerâmica, todos esses compostos aqui presentes, né? Todos esses compostos presentes, eles são da área de conhecimento de materiais de engenharia. Podem ser utilizados de uma forma transversal e interdisciplinar. É muito vasto, é muito abrangente a área de conhecimento. Vamos aprofundando. Conceito de resistência. A resistência dos mesmos seria a capacidade de resistir a uma determinada força sobre ele aplicada. Nós veremos algumas forças a seguir. Em função do processo de fabricação do metal, de modo que os cientistas envolvidos aplicam vários processos para alterá-lo. Existem várias forças atuantes num corpo em repouso ou um corpo submetido a uma força de tração e uma resposta de força de atrito. Ao olhar-se para esta foto, entende-se que nessa foto, pode-se pensar que nessa foto não há forças atuantes. Esse conceito estaria inadequado. Desculpem. Esse conceito estaria inadequado. Um corpo em equilíbrio estático, na verdade, ele tem forças atuantes sobre ele. Na física clássica, define-se equilíbrio estático como um arranjo de forças atuantes sobre determinado corpo em repouso, de modo que a resultante dessas forças tenha um módulo igual a zero. Por que disse que esse corpo está no equilíbrio estático? Porque a resultante das forças atuantes sobre o mesmo ela é zero, ela é igual a zero. Então, é inadequado, é impróprio dizer-se que esse corpo não tem forças atuantes sobre o mesmo. Nesse exemplo, temos aqui, olha, temos a força, aqui a força peso, força normal, força peso, força normal. Ele está com a massa, obviamente a massa dele, ele está parado, né, em relação a esse referencial. Só que você tem aqui, aqui olha, a força R, né? Mas você tem aqui, olha, o somatório da força igual a zero. Olha, somatório de massa igual a zero. Fx, Fy, olha a massa. Ou seja, se esse somatório das forças ele é zero, disse que esse corpo está em condição de equilíbrio. A pessoa, como é que pode mudar? Ele vai manter esse estado dele de repouso, a não ser que um agente externo, uma força externa, venha atuar de modo a mudar essa caracterização. O estado de repouso é o movimento dele. Desmembrando mais um pouco. Nós temos aqui, ó, uma superfície. Claro que essa superfície há de se julgar a rugosidade dessa superfície, umas mais, outras menos. Pessoa, esse aspecto de rugosidade tem influência sobre a massa e sobre o corpo? Sim, principalmente se você aplica tração, né? Então, tem-se a força de atração nesse sentido. Obviamente, a força de atrito vai estar no sentido oposto de mesma intensidade até, né, ter-se, vamos dizer assim, a força de tração maior que a força de atrito, né? Esse corpo estaria em movimento. Temos a força peso, aqui a força normal, né? E a velocidade igual a zero. Esse corpo, ao olhar-se esse corpo, pode-se dizer que esse corpo não tem forças atuantes sobre ele? Tem. Mas nesse caso, a resultante dele, por ele estar parado, seria uma resultante que seria igual a zero. Caso não haja nenhuma força paralela à superfície, o corpo, não há força de atrito e nem tração, apenas o peso e a normal, né, das forças atuantes. Olha aqui, ó. Força peso, força normal. Há também uma caracterização quando você muda o plano, né? Então você tem aqui um desmembramento. Ó. Você tem a força Px, você tem ainda a força peso, você tem a força normal, né? Você tem atrito. O componente normal ao plano que apoia o corpo contra o plano, ó, e o componente tangencial ao plano que desloca o corpo pelo plano. Ó, você tem aqui o componente tangencial. Podemos dizer que é um desmembramento das forças atuantes. Aqui é a angulação. Tá? Então, mesmo com a alteração de plano, você tem tangenciamento de forças e continua com forças atuantes.
Um outro exemplo aqui, ó, por exemplo, ó, você tem a aplicação da força nesse sentido aqui, ó. Você tem a força peso, você tem a força normal. Olha, força, ó. O atrito vai estar para onde? Vai estar no sentido oposto. Esse corpo vai mover-se, né, a partir do momento que as forças de contato, de adesão aqui, ó, a rugosidade da superfície, esse atrito seja vencido, vamos dizer, seja superado, né, essa força. Então, o corpo irá mover-se. Se a força aplicada não for suficiente para mover a força de atrito, o corpo não entrará em movimento. Força de contato. Quando uma força envolve o contato direto entre dois corpos. Por exemplo, em física, a força de contato é a força gerada no ponto de contato entre dois corpos, conforme você pode ver na imagem. Sendo assim, quando o contato é encerrado, a força deixa de agir sobre o corpo. Assim como todas as outras forças, esta é regida pela segunda lei de Newton, porém ocorre apenas quando estes objetos encontram-se em contato direto. Então, são forças que, quando essa força atuante ela cessa, também a força de contato ela cessa. Temos algumas caracterizações. Temos, por exemplo, força de longo alcance. Atuam mesmo quando os corpos não estão em contato, como, por exemplo, as forças do campo gravitacional ou de um campo magnético. Como é transmitido o calor do Sol até a Terra, né? É uma superfície, vamos dizer assim, que ela vem de longa distância, né? Então, como é que chega a onda de calor? Ela vem por irradiação, onda eletromagnética, né? Então ela vem se propagando. Nós podemos dizer que é um componente de força. Sim, existem forças de longo alcance. Um exemplo é a força gravitacional, que ela atua sobre a Terra. O termo longo alcance refere-se tecnicamente ao decaimento da interação com a distância r a uma razão igual a 1 dividido por r sobre 2. Diferente de outras interações, a gravidade atua universalmente em toda a matéria e energia. Então, diz que o campo gravitacional é uma modalidade de força, mas é uma força de longo alcance. Continuando. Denominamos tensão o valor da distribuição das forças por área em torno de um ponto material dentro de um corpo ou um meio contínuo. Então, olha, você tem um corpo. Pessoal, como é que seria esse corpo? Você pode ter tensão, olha o sentido da força. Ó. Ou você pode ter uma aplicação de uma força de compressão, que seria uma força axial, por exemplo. Né? Seria o oposto aqui. Ó. Seria voltado para o corpo. Por exemplo, um corpo de prova. Nesse caso aqui, a tensão, está aplicando uma força. Ó, aqui, ó. Vai ter, obviamente, uma área de cisalhamento, uma área de contato, vai ter uma ruptura, que vai depender das características inerentes a este corpo, né, e da capacidade que esse corpo tem de resistir à tensão. Então, seria um ponto de ruptura, um ponto máximo que seria tensionado até a ruptura. Ó, que é nesse caso aqui, ó, um exemplo. Ó. Tá? Então, a tensão seria a força ou a carga e a área inicial da reta, que seria da reta transversal. Tá? A gente vai ver o que é transversal. Tensão se refere ao valor da distribuição das forças por unidade de área. A unidade geralmente é em Pascal, né? Força por unidade de área. Também pode ser expressa em megapascal. 1 Pascal equivale à aplicação de 1 Newton por metro quadrado. Um exemplo de força axial aqui, ó. Tensão-tração. O que é tensão-tração? Tá? Ó, compressão ou cisalhamento. Cisalhar vem de um aspecto de choque de molécula. Um contexto semelhante, por exemplo, à entropia. Um contexto de toque, de atrito, de cisalhar, toque entre moléculas, toque entre superfícies. Então, deformação, qualquer mudança de configuração da forma geométrica do corpo que resulte a uma variação da forma ou das dimensões do mesmo após a aplicação de uma tensão, ou uma força axial,
ou mesmo variação térmica. Por que variação térmica? Um exemplo é inerente às calçadas, né? Por exemplo, por que se coloca junta de dilatação na calçada? Porque essa superfície, ao momento que ela é excitada pela radiação solar, essa superfície ela tem um aumento de temperatura. Esse aumento de temperatura ele atua sobre esse material, que tendencia a ele a ter uma expansão de moléculas, né? Essa expansão de moléculas pode gerar atrito de cisalhamento, choques, que vão dar microlesões, microfissuras de estruturas que iniciam-se pequenas até você chegar e ver uma calçada totalmente cheia de canais, né? Quando digo canais, são sulcos, são mecanismos de deterioração. Aí vai entrar também outros critérios como mudança de pH do concreto, do cimento, umidade, carbono, outras estruturas que entram no assunto. Mas aqui é uma análise de tensão-tração. Das propriedades mecânicas interessantes a se abordar no futuro seriam a resistência à tração, a elasticidade, a ductibilidade, a fluência, a fadiga, a dureza e a tenacidade. São macro propriedades mecânicas que têm suas variações, que podem ser utilizadas, esses conceitos, para a elaboração de materiais mais resistentes e de maior interesse comercial na aplicação industrial. Tá. A resistência à tração seria definida como uma tensão que é medida por força por unidade de área. Para alguns materiais não homogêneos ou com vários componentes, a resistência à tração pode ser definida apenas como uma força ou como uma força por unidade de largura. Por que homogêneos? Depende da natureza do material que está sendo utilizado, né? Você pode ter um material que ele tem uma natureza incomum, mas pode ter um material que para atividade industrial, vamos dizer assim, ele não é homogêneo. Ele pode ser composto por outras naturezas. Resistência à tração. Limite de resistência à tração é indicado pelo ponto máximo de curvatura ou tensão ou deformação e, em geral, indica quando a criação de um pescoço, necking, a terminologia, irá ocorrer. Essa tensão, ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, geralmente classifica-se entre positiva e negativa. Tem-se o ponto de máxima tensão em que o material pode suportar ao ser esticado ou puxado antes de falhar ou quebrar, que é a questão de deformação plástica. Tem-se também um conceito de elasticidade. Em física e engenharia, o termo elasticidade designa a propriedade mecânica de certos materiais de sofrer deformações reversíveis, e deformações elásticas quando se encontra sujeitos à ação de forças exteriores e de recuperar a forma original se estas formas exteriores se eliminam. Essa elasticidade ela está totalmente inerente à continuidade da força aplicada. O material ele é elástico até um determinado ponto. Esse material ele pode ser aplicado o conceito de elasticidade até um determinado limite. A continuar além do limite de elasticidade do material, você vai ter deformações que são permanentes ou não, né? É uma medida que indica a sensibilidade de uma variável em relação à variação da outra. Mede quanto uma variável pode ser afetada por outra. A medição das variáveis se dá em termos de percentuais, o que mantém a definição elástica livre de unidade. O que seriam percentuais? Percentuais, porcento, né? Porcentagem. Temos também aqui a ductibilidade, que é muito semelhante à trefilação, né? A ductibilidade é uma das diversas propriedades mecânicas dos metais que lhe confere a qualidade de suportar a maleabilidade a ponto de se deformar sem se romper. Ela se pauta a fazer esses cabeamentos. É a capacidade de ser deformado, esticado e dobrado sem rachar e sem perder sua resistência. Disse que é o material dúctil, né? A ductibilidade é uma das diversas propriedades mecânicas que o metal confere a qualidade de suportar. E o que seria a trefilação? A trefilação é uma operação em que a matéria-prima é estirada, o estiramento, né? Através de uma matriz em forma de canal convergente, por meio de uma força tracionadora, tração,
aplicada do lado de saída da matriz. Então, há de se ter atenção entre as características de ductibilidade e trefilação. Fluência. Essa fluência tem uma denominação também interessante, né? Fluência é a deformação permanente de materiais quando estes são sujeitos a cargas ou tensões constantes, e esta em função do tempo. Este tipo de deformação é observado em todos os tipos de materiais. Para os metais, ela só é relevante para temperaturas iguais ou superiores a aproximadamente 0,4 tensão-força do metal em causa, né? Então, aqui você tem um exemplo aqui, ó, de peso, né? E de um tensionamento, ó, do metal. Fadiga. A fadiga mecânica seria o fenômeno de ruptura progressiva de materiais sujeitos a ciclos repetitivos de tensão ou deformação. O estudo do fenômeno e da importância para o projeto de máquinas e estruturas, uma vez que grande maioria das falhas em serviço são causadas pelos processos de fadiga, cerca de 95%. A fadiga mecânica está muito inerente aos intervalos de confiança. O que seriam os intervalos de confiança? Quando você começa a utilizar componentes matemáticos e estatísticos para avaliar situações, que seria o nível de confiabilidade que você vai adotar em determinadas variações. Se você adota um nível de confiabilidade de 95%, ou seja, a cada 100 análises, somente até 5 análises podem estar fora do padrão. A partir de 5 você já tem uma falha dentro do seu sistema. Se você adota um nível de confiabilidade de 98%, a cada 100 análises que você vai fazer, até 2 análises podem estar fora do padrão. A partir disso você já não tem um resultado satisfatório. Então a fadiga ela é muito inerente a essas, vamos dizer assim, a sobreposições de força que vão colapsando, né? Que vamos dizer assim, fadigando, essa que é a palavra mesmo correta, as estruturas. A pessoa me dá um exemplo, por exemplo, de laje, né? A laje ela tem uma capacidade, a viga ela tem uma capacidade de vamos dizer assim, resistência aos esforços solicitantes sobre ela. Os pilares elas têm uma capacidade de resistência aos esforços solicitantes sobre ele, as forças de momento fletor sobre ele, as forças de contato. Então, se você coloca uma capacidade superior à capacidade de resistência, não é que essa laje vai cair logo nesse primeiro momento. Você começa a fadigar a estrutura, que progressivamente pode levar a um dano, que é um dano permanente, ou até mesmo fazer colapsar essa estrutura. Dureza. É a propriedade de um material que permite a ele resistir à deformação plástica. Usualmente, por penetração, o termo dureza também pode ser associado à resistência à flexão, risco, abrasão ou corte. Essa resistência à flexão, nós vamos ver aqui à frente, risco, abrasão ou corte, esses diamantes são considerados como muito duros, né? É um material mais duro da natureza, existente, conhecido. Mas qual seria a grande contribuição desse material? A grande contribuição desse material é no sentido de que ele pode riscar, ele pode, como diz assim, riscar, é um material que é mais resistente aos demais. Ele é utilizado, geralmente, diamante, nas brocas de perfuratrizes, né? De solo, de exploração mineral, utilizam-se diamantes, diamantes que são industriais, né? São usados, são confeccionados em nível de um perfil de computador, que essas brocas têm diamante nas suas pontas. Temos a tenacidade. Em ciência dos materiais e metalurgia, tenacidade é a capacidade de um material absorver energia e deformar permanentemente, plasticamente, sem fraturar. Então, o que seria um material? Olha aqui, ó, no gráfico, tensão, deformação. Ele vai resistindo à absorção de uma energia que vai atuar, obviamente, em nível molecular. Ele vai tendo uma alteração plástica, né, sem causar fraturas no interior dele. Então, é um material que diz que ele tem uma tenacidade. Pessoal, é indefinida essa tenacidade? Obviamente que não. Tem um limite, né? E a tensão que ocorre em um elemento construtivo ou um prisma mecânico quando aplica-se o momento sobre seu eixo longitudinal. Podem tanto ser eixos quanto elementos nas quais a dimensão é predominante às outras.
Geometricamente, a torção é caracterizada por toda e qualquer curva paralela ao eixo da peça sem estar contida num plano formado pelas curvas iniciais. Ou seja, uma curva paralela ao eixo. Ou seja, é aplicada uma força e essa força, obviamente, ela tem que estar, olha aqui o contato, ó, é aplicado, chama-se de torção, mas é uma força, né? É uma força solicitante que é aplicada e aqui tem um atrito. Essa força de atrito e com essa força ela vai fazendo um mecanismo de torção. Pode ter o sulcamento, né, dessa estrutura, ou no caso da força de atrito ser tamanha, que quando se aplica essa torção, aí o pessoal dá-se o nome genérico, né? A porca cuspiu, o material ficou cuspido, né? Disse no dito popular. Na verdade, é quando a força de atrito é tamanha que a força de torção que é aplicada vem causar dano no sulcamento dessa peça, no desgaste mecânico, na usinagem dessa peça. Então, temos aqui o gráfico, a tensão, ó, olha aqui, ó, tá? Tensão máxima da peça. Continuando, flexão. O esforço físico da flexão ocorre quando há deformação perpendicular. Olha, perpendicular, olha a estrutura aqui, ó, perpendicular ao eixo do corpo do objeto de forma paralela à força atuante. Em linhas gerais, você tem aqui uma força transversal, a força momento transversal, aqui, ó, nesse eixo, e você tem outras forças momento atuando sobre esse corpo aqui, ó. Aqui, ó. A soma algébrica desses esforços solicitantes sobre esse corpo, pode-se dizer que é o momento fletor, né? Então, a linha que o centro de gravidade de todas as seções transversais do objeto constitui-se no eixo longitudinal, ó, o qual está submetido a cargas perpendiculares. Está aqui, ó, cargas perpendiculares, são as forças momento. Ó. Óbvio que quanto maior a área, vamos dizer assim, não seria a área, mas a extensão longitudinal, maior será a ação das forças de momento no centro de gravidade da peça, né? Então são forças convergentes, que são esforços concentrados sobre o centro de gravidade da peça. Então você pode ter, ó, deformações aqui, ó, positivas, se fosse no sentido oposto, deformação negativa. Um exemplo, olha, para a engenharia, a flexão é o tipo de deformação da deformação apresentada por uma estrutura alongada em uma direção perpendicular ao seu eixo longitudinal. É um exemplo que você tem aqui das estruturas alongadas, das vigas, né? Quando uma das dimensões é dominante em relação às outras. Quando a gente fala dimensões, são dimensões mesmo que você tem que ver em relação a uma peça, por exemplo. Porque uma treliça dessa, tu não pode ter uma treliça, hipoteticamente, uma treliça normal. Essa aqui nem é o formato triangular, né? Mas por que você não pode ter uma estrutura de 10, 12 metros? Porque os esforços perpendiculares atuantes sobre a superfície longitudinal daria esses esforços solicitantes forças concentradas no centro de gravidade dessa viga e teria uma tendência, né, a ter deformação. Aqui eu chamo a atenção, antes de explicar, sobre o critério dessa denominação esbelto. Utiliza-se muito esbelto no sentido de beleza, né? Na verdade, esbelto está correlacionada à postura. Fenômeno que ocorre nas peças denominadas esbeltas. E outra coisa, é de um tamanho diminuto. Ou seja, aquelas nas quais a área da seção transversal é bastante pequena, que se compara ao comprimento. Esforço de compressão axial, olha aqui, ó, uma força axial, e instabilidade elástica, geralmente, como eu disse aos senhores, na área de um esforço concentrado. Então, também diz que é a flambagem de uma barra elástica. Ou também disse que é encurvadura da peça, mas o nome assim, mais usual seria flambagem. Temos a lei de Hooke, que nós estudaremos. A lei de Hooke diz respeito à elasticidade dos corpos, ela sendo usada para cálculos de deformações causadas pelas forças exercidas em um determinado corpo ou estrutura. Essa caracterização das forças sobre um corpo e de sua estrutura é estudado pela lei de Hooke. Tem variabilidades? Tem.
A resistência de materiais seria um nicho de mecânica que estuda as relações existentes entre as cargas, as forças, né, os esforços e as forças solicitantes que são aplicadas a um objeto externamente passível de deformação, além da intensidade que as forças podem atuar. Resistência mecânica é a tensão na qual os materiais se rompem. No caso, seria se rompem, né? O material se rompe. É a propriedade mais importante para os materiais e estruturas. Um material com valor elevado nessa propriedade torna possível não só a própria existência de um bom material, mas principalmente a redução de peso numa estrutura. Aí tem-se como os princípios fundamentais a serem abordados a lei de Hooke, a hipótese de pequenas deformações, superfícies de contato, leis físicas newtonianas, princípio de sobreposição de efeitos. Sobreposição de efeitos seria o que? São várias forças atuantes e várias áreas transversais de conhecimento atuando sobre aquele princípio. Temos o princípio de Van Nan, a hipótese de secções planas, peça linear ou barra, esforço axial ou transverso, momento fletor ou torsor, né, que serão abordados. Na engenharia, a resistência mecânica de uma estrutura é a sua capacidade de suportar as solicitações externas sem que estas venham ali causar deformações plásticas. Quem são solicitações externas? Serão as forças, né, atuantes sobre aquela peça. Né? Forças de contato, esforços, o somatório algébrico dos esforços seria o momento fletor, depende do critério de angulação dessa peça. O que seria uma deformação plástica? Regime de deformação em que ocorre mudança dimensional, olha que interessante. Permanente, ocorrido quando se excede os limites de deformação plástica. Ou seja, quando foi aplicado aquelas forças, aqueles esforços, que ele vem a exceder o limite daquela peça. Você tem uma deformação. E a deformação permanente decorre do deslocamento de átomos ou moléculas para novas posições do reticulado, ou seja, não vai voltar a peça a ser como era anteriormente. O que seria plasticidade? É a propriedade de um corpo que lhe permite mudar de forma ao ser submetido a uma tensão. Disse que o corpo é mais plástico ou menos plástico